Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Juliana Prax, sou aqui professora da Universidade Federal da Bahia. E esse aqui é o nosso ciclo de debates do GEIC, terceiro ciclo de debates, do Grupo de Estudos Interdisciplinares Crianças, Infâncias e Contextos. Esse ciclo de debates foi criado durante a pandemia, com o objetivo de a gente compartilhar um pouco dos nossos estudos, dos nossos debates. E hoje eu tenho o prazer de receber um amigo. Na verdade, todos os meus convidados são muito amigos, mas Helder é um amigo muito especial, Nebraska, desculpa, nos Estados Unidos, e fez pós-doutorado em sexualidade humana na Universidade de Toronto, no Canadá, e é professor e coordenador do PPG da Universidade Federal de Sergipe. Então, ele está pertinho daqui, mais longe ao mesmo tempo. Então, a gente está se encontrando virtualmente depois de muito tempo. Então, Helder, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu estou muito feliz de tê-lo aqui para a gente conversar um pouco e matar um pouquinho, né, da saudade, mesmo que à distância. Oi, Ju, boa tarde. Que bom estar aqui com vocês. Saudade mesmo. A gente tava aqui no WhatsApp fofocando e a gente é vizinho, né? E vizinho assim de cidades, de estados. Mas é uma vizinhança que não está colaborando muito depois dessa pandemia. Nem consigo muito em Salvador. Fui uma vez, mas assim, rapidão, no final de semana. Mas vamos tentar reestabelecer essas conexões. Eu tive pessoalmente na UFBA, um pouquinho antes da pandemia, numa banca, numa rodada de pré-qualificação da pós-graduação. Foi muito bom, porque eu consegui ficar uns 4 dias aí. E eu sempre falo pro pessoal aqui que eu adoro ir para a UFBA, eu adoro as coisas daí. Eu falo assim que além da qualidade, do tamanho, da representatividade da universidade, do curso de psicologia, né, da história do curso de psicologia e tal, eu acho que também tem uma coisa da vibe, assim, eu acho um clima legal, eu gosto das pessoas, então é sempre bem agradável. Então, por isso que eu aceitei, obviamente, Juliana convidando, né? Podia ser em qualquer lugar também que Juliana tivesse, ela chamar, eu vou. É o bom, né, da gente ter amigos. Eu sempre digo assim, a minha rede é muito preciosa. Helder tem estudado e tem desenvolvido temas bem importantes, assim, tem sido uma contribuição enorme, por isso que ouvi-lo é um grande prazer. Tá? Eu vou ficar quietinha, Helder. A gente tem aqui todo o grupo de pesquisa que está aqui, coordena, que ajuda a discutir no bate-papo, a selecionar as questões. Então, eu estou aqui com a Ana Luísa Fidalgo, que é minha orientanda de doutorado agora. Estamos aqui com Ricardo, se eu não me engano, já chegou. Maria Fernanda, que também é do GEIC. E eu acho que aqui do GEIC estão esses. Ricardo já chegou, exatamente. Aí os outros são pessoas convidadas que têm participado com a gente do GEIC. Pronto, Ricardo já está aqui. Legal. Gente, boa tarde para todo mundo. Tem duas pessoas aqui com câmera ligada. Eu sei que online é assim, tem horas que liga, desliga, vai beber uma água, tudo bem, tá? Depois, quando a gente começar a bater um papo, se quiser fazer uma pergunta e tal, quem quiser ligar a câmera, fica mais legal. Eu perguntei para o pessoal como é que vocês funcionam. Eu fiz um PowerPoint para primeiro uma fala e depois a gente abre. Também sou super tranquilo se vocês quiserem ao longo da minha fala levantar essa mãozinha aí, alguém me avisa quem quer falar e eu paro, a gente vai indo, eu controlo bem o tempo, tá? E se precisar parar, não precisa. Depois que eu fiz o PowerPoint, gente, eu achei que eu comecei a botar tanta coisa e fiquei com medo do tempo. Juliana sabe que eu falo muito, mas eu vou tentar sistematizar bem. Para ficar melhor eu navegar entre uma tela e outra, eu vou deixar assim, não vou colocar maximizado, tá, gente? Dá para todo mundo ler, só para acompanhar. Então, a fala de hoje é sobre sexualidades, adolescências, juventudes e vulnerabilidades, tá? O que é que eu pensei em falar com vocês? Eu sei que isso vai um pouco além do foco do grupo, né? O núcleo dos estudos principais de vocês está na infância. Eu trabalho muito pouco com infância, sou da área de psicologia do desenvolvimento, por isso conheci a Juliana.
Mas tem algumas coisas aqui que a gente está trabalhando com infância, mas resolvi falar mais de adolescência e juventude porque é o nosso foco aqui, né? Eu sou professor da disciplina de desenvolvimento 2, que tem como tema principal a adolescência, na nossa divisão aqui em Sergipe, né? E as pesquisas que o nosso grupo tem conduzido também têm sido muito mais com adolescentes. Desde o meu doutorado eu tenho trabalhado com adolescentes, né? Aqui em Sergipe eu coordeno o grupo chamado Sexos, que é o grupo de estudos e pesquisas em saúde, desenvolvimento e sexualidade humana. O Sexos envolve alunos e alunas de graduação, de mestrado, de doutorado, e tem pós-doc também. O grupo já está aí funcionando há 13 anos, de repente 13 anos, foi quando eu vim para cá, e já passaram várias pessoas, e atualmente a gente está com mais ou menos 20 componentes no grupo, tá? É um grupo relativamente grande. No final, eu vou convidar vocês para conhecer nossas redes sociais, canal do YouTube, e ter mais conteúdo do nosso grupo. Nossas redes estão meio paradas nos últimos dias, mas eu convido vocês a seguir lá no final. Eu preciso, antes de começar a minha fala, falar para vocês de onde a gente está falando, né? E alguns debates especiais, teóricos, inclusive, que norteiam o que a gente faz dentro da psicologia do desenvolvimento, né? Primeiro que a gente encara a sexualidade humana entendendo que ela tem que ser compreendida a partir de uma análise em diversos níveis de explicação. Então, nível biológico, nível social, cultural, subjetivo, e vamos adicionar outros níveis aí, vocês vão vendo ao longo da minha fala. Então, a sexualidade, ela é multifacetada, ela é multideterminada, ela é dinâmica, ela está no nosso ciclo de vida, ela é longitudinal, a complexidade para entender a sexualidade, ela na verdade, o que encanta, né? É o que traz, assim, aquela vontade de continuar estudando e entender e tentar achar modelos e teorias coerentes e interessantes, né? A gente aqui investiga a sexualidade a partir das múltiplas influências sociais que constroem identidades sociais diferenciadas segundo o gênero, segundo as fases do desenvolvimento humano, do desenvolvimento do indivíduo, e considerando as variáveis que mantêm essas diferenças sociais. Então, o nosso foco está muito nesse diálogo, né, com as questões sociais, contextuais, que influenciam o desenvolvimento sexual humano. Isso vocês vão perceber também. Há muito tempo atrás, logo que eu cheguei aqui, a gente criou a imagem do biscoito sexual, que vocês já devem ter visto por aí. Ela não é uma imagem estática, ela é muito difícil de ser lida corretamente como uma fotografia, porque, inclusive, a gente tem que atualizar algumas palavrinhas que estão nessa imagem. Ela se multiplicou na internet de um jeito incrível, foi uma das primeiras coisas que a gente criou, assim, lá 14, 13 anos atrás, mas era muito mais para pensar e para começar a tentar colocar de uma forma didática, né? Como é que a gente entende os elementos que compõem a sexualidade humana, ou principalmente os 4 principais aspectos que compõem essa dinâmica da sexualidade, pensando aí a identidade de gênero, a expressão de gênero, o sexo biológico e a orientação sexual. O que a gente tem que atualizar aí na imagem são esses nomezinhos que estão embaixo das setas, né? Quer dizer, o que é que está nos polos, o que é que está no meio e tal, isso tem uma variabilidade imensa, mas isso representa, de certa forma, o que a gente pensa nessa interação, né? A gente pensa que existe sim elementos que vêm do nosso corpo, do sexo biológico, de questões genéticas, hormonais, que nós da psicologia não podemos ignorar, elas existem e de alguma forma influenciam como a gente vive, influenciam também como a gente se coloca no mundo, influencia muito de como a gente passou por alguns processos desenvolvimentais, né? Mas, obviamente, existem outros componentes que, aliados a esse, eles vão criar uma combinação, uma salada enorme, bem diversa, e que cada um vai montando na sua trajetória, né? Existem trajetórias mais, como a gente usa o termo, normativas, que a maioria das pessoas vive,
e que não é por acaso que essa trajetória acontece. A gente vai pensar um pouco por que essas trajetórias acontecem do jeito que elas acontecem, né? E são trajetórias desenvolvimentais da sexualidade, que a gente vai chamar de socialização sexual, que é o termo que eu vou colocar daqui a pouco, né? Mas existem outras trajetórias diversas que formam as outras combinações, então, e que não necessariamente vai gerar alinhamentos ou ajustamentos relacionados a esses aspectos da sexualidade, o sexo, o gênero, a orientação sexual, que é um discurso que já está, acho que, bastante popularizado, pelo menos dentro da psicologia, e ainda bem, eu espero que esteja mesmo, né, de que existem essas diversas possibilidades de conjunção desses elementos e não um alinhamento único, uma possibilidade única do desenvolvimento sexual acontecer, né? Uma outra coisa importante, antes mesmo da gente entrar em desenvolvimento em si, é falar de uma questão teórica muito importante para entender como é que a gente estuda a sexualidade dentro da psicologia do desenvolvimento, né? Nos últimos anos, principalmente nas últimas décadas, eu diria as 2 últimas décadas, né, tem surgido uma série de perspectivas psicológicas sobre a sexualidade humana, né, que vem ganhando vários contornos diferentes, com modelos teóricos, com linhas de pesquisa. Isso é bem saudável, isso é bem bacana ver que a psicologia finalmente se interessou por essas temáticas, né? E isso fez com que a gente ampliasse a própria noção de sexualidade, né? A gente tinha teorias clássicas, teorias psicológicas clássicas, que já trabalhavam questões da sexualidade humana e do desenvolvimento sexual humano, né? Quando eu falo assim, teorias clássicas e desenvolvimento sexual, todo mundo tem alguma ideia na cabeça, né? A gente pensa, a psicanálise falava disso, a gente pensa em todas as bases psicodinâmicas, né? Então a gente diz, Freud, Erikson, tem vários autores clássicos que trouxeram algumas contribuições, né? Essas contribuições clássicas, obviamente, foram muito importantes, mas eu estou falando do que aconteceu de pouquíssimo tempo para cá, que inclusive questionou o legado que esses paradigmas clássicos deixaram e que por muitos anos e muitas décadas foram congelados praticamente, né? E às vezes até mal interpretados e popularizados de uma forma incorreta, né? A gente estuda aqui muito questões relacionadas à parentalidade, coparentalidade, adoção homoafetiva e tal, e sempre existe uma aula em outra um debate sobre como essas questões eram lidas nas teorias clássicas em psicologia, a figura paterna, a figura materna, e como isso se popularizou e se multiplicou, às vezes de uma forma errônea, que aquela própria teoria lá, a matriz dessa ideia, já nem pensa mais desse jeito, já evoluiu bastante, já faz outros debates, e a gente passou muitos anos dentro daquele beabá bem basiquinho da psicologia do desenvolvimento, pensando de um jeito super congelado, né? A primeira coisa para descongelar o que a gente criou durante muitos anos, com base nessas teorias clássicas, nesses paradigmas assim tão rígidos, é o que aconteceu na psicologia do desenvolvimento de uma forma mais ampla. Eu sei que a Juliana trabalha isso com vocês, né? É pensar desenvolvimento como não linearidade. Desenvolvimento é um processo onde acontecem altos e baixos, trajetórias diferenciadas, e que por mais que tenha alguma perspectiva, alguma noção de criar uma ideia de fases, ciclos, etapas e tal, mas isso não significa uma imposição linear e normativa de que eventos de vida devem acontecer, como eles vão acontecer na vida dos indivíduos. A gente debate isso de uma maneira geral em psicologia do desenvolvimento, mas no desenvolvimento da sexualidade humana, isso é mais importante ainda de ser dito, né? Da importância do olhar da psicologia do desenvolvimento para a diversidade de trajetórias e as repercussões dessas diversidades para os indivíduos, para os grupos, para as culturas, ou seja, o que é que acontece do ponto de vista desenvolvimental nesses diferentes processos, né? Então, dentro disso, a gente classifica, né? Tem autores que fazem isso não é uma ideia minha, né? Classifica
que a gente chegou num ponto em que a gente tem 3 grandes grupos de teorias que flertam ou trabalham com sexualidade humana em psicologia do desenvolvimento, que criaram 3 grandes grupos, digamos assim. Né? Dentro desses grupos tem vários autores e várias teorias. Né? As teorias de base que a gente chama de essencialismo biológico, essas vocês já ouviram as críticas sobre essa corrente essencialista, né? De uma sexualidade baseada numa trajetória pré-determinada, de base biológica, e de uma ideia de gênero muito limitada à ideia de sexo biológico, né? E até as de orientação sexual e dos eventos desenvolvimentais da sexualidade baseadas numa perspectiva de desenvolvimento biológico, né? Isso vai desde uma ideia simples, por exemplo, quando a gente vai estudar a adolescência, ligar a ideia de adolescência à ideia de puberdade e pensar eventos marcadores, né, desenvolvimentais biológicos como os principais definidores de vivências sexuais na adolescência, isso é muito comum, né? Até as questões ligadas à orientação sexual, por exemplo, as teorias que tentam explicar a origem da orientação sexual, né? Se tem um componente biológico, um gene, um cromossomo. Então, essas teorias de base biológica, elas ainda existem, elas são bastante férteis, mas bastante questionáveis também. Um outro grupo de teorias que surgiu como um contraponto e foi bastante importante, e não surgiu na psicologia, né? Surgiu nas ciências sociais e vem para a psicologia, são os que a gente colocou sob o rótulo de construcionismo social. Né? São teorias que trouxeram um contraponto ao biologicismo e ao essencialismo biológico, pensando que essas questões do desenvolvimento sexual, elas são construídas socialmente, elas são contextualizadas em diversas culturas, elas são independentes da cultura, elas são um processo de construção dos indivíduos que envolve a relação dele com o próprio grupo e como ele subjetiva essa relação, né? Como ele constrói as ideias sobre quem ele é, quem ela é, e os desejos, e como lida com isso, e as experiências no mundo. Como esse indivíduo vive essa experiência, e assim essa vivência vai fazendo com que os indivíduos passem por essas trajetórias e vivam a sua sexualidade. Né? E um terceiro grupo, que é o grupo das teorias interacionistas, ela é meio conciliadora, digamos assim. Né? É um grupo de teorias que é onde a gente se encaixa aqui dos sexos. Né? É um grupo de teorias que pensa que, sim, existem elementos biológicos no nosso desenvolvimento sexual, a gente tem um monte de potencializadores e limitadores do desenvolvimento da nossa sexualidade, que tem uma origem, ou pelo menos tem uma grande base biológica, né? A própria diferença sexual, ela não é maior, ela não é a única definição sobre como será a nossa trajetória sexual, mas ela é muito importante. Então, o sexo genital tem uma influência muito grande em como a gente se entende e tal, mas não é o único definidor sobre como a gente vai levar essa trajetória para frente. Obviamente, a interação social, o contexto onde a gente vive, o que a gente aprende a partir do momento que a gente interage vai ser fundamental. Então, esse grupo de teorias interacionistas é essa tentativa conciliadora de entender como, então, biologia e cultura, como, então, herdado e aprendido, como genético e cultural, estão presentes o tempo inteiro. E quando eu digo o tempo inteiro, é na nossa vida inteira, não é só até um determinado marco. Então, orientação sexual, sei lá, existe um momento da vida, é na adolescência que as pessoas sabem qual é a sua orientação e solidifica isso, e para o resto da vida ela está ali tranquila e tal. Não, a gente pensa de uma maneira bem linear, né? Então, esses dois elementos, eles estão presentes o tempo inteiro na nossa socialização. Né? Essa proposta, ela nos leva ao reconhecimento de que a sexualidade, ela é multideterminada. Ou seja, ela envolve aspectos biológicos, cognitivos, culturais e subjetivos.
E essa é a primeira lição vinda da psicologia do desenvolvimento para o estudo da sexualidade, dentro desse campo de debates que está tão rico, como eu disse, nos últimos 20 anos. Né? É a necessidade de um olhar multifacetado sobre os fenômenos humanos e sobre o fenômeno sexual humano. No entanto, como eu disse antes, as perspectivas teóricas clássicas em psicologia do desenvolvimento ainda se mostram muito parciais. É sempre um embate quando a gente traz essas novas, entre aspas, ideias, né? E o que a gente tem classicamente dentro da psicologia do desenvolvimento. Bem, eu gosto muito desse trecho da Hellman, da Luisa Hellman, lá do Rio de Janeiro. Ela não é da psicologia, é da antropologia, uma autora que eu adoro, e estuda a sexualidade humana. Ela diz uma coisa que também eu acho importante antes da gente começar. A sexualidade, ela é fundamental na nossa vida, né? Ela está presente o tempo inteiro, assim, a gente não tem como escapar. É uma das facetas da nossa vida que a gente não tem como escapar. Eu costumo dizer em sala de aula que às vezes a gente, na nossa interação, quando a gente abriu a câmera aqui, quando eu chego numa sala de aula e começo a falar, tem alguns elementos da minha sexualidade que eu não tenho como eliminar. Eu não tenho como dizer, vou deixar isso de lado, eu sou Helder, um professor neutro que está falando com vocês. Não, a sexualidade está em todas as nossas interações. O fato de eu me apresentar como homem cis e de que alguém me veja como homem cis, ou de eu dizer ou não que eu sou um homem gay, ou de perceberem que eu sou um homem gay por algo que eu falei ou por um jeito, tudo isso é um aspecto da esfera da minha sexualidade que está presente na nossa interação. Eu não tenho como dizer, calma gente, deixa isso de lado, não vamos pensar nisso. Vocês falam comigo falando com um homem cis. Não tem como você deixar isso de lado na hora que a gente interage, né? Da mesma forma, se tiver uma pessoa trans aqui na sala, ou se eu fosse uma pessoa trans, a gente ia... Essa informação, essa pessoa é uma pessoa trans, ela está presente. É difícil para a gente dizer, esse é um detalhe, entre mil aspas, né, que eu deixo de lado. Mas apesar da sexualidade ela estar presente o tempo inteiro, a Heloísa ela diz que a sexualidade ela não tem o mesmo grau de importância para todos os sujeitos. Mais do que um recurso explicativo baseado em diferenças psicológicas, essa variação é um efeito de processos sociais que se originam no valor que a sexualidade ocupa em determinados nichos sociais e nos roteiros específicos de socialização com que as pessoas se deparam. Então a gente aprende scripts diferentes, a gente aprende a lidar de uma forma diferente. Com isso que eu falei, que está sempre presente na nossa vida, com a sexualidade. Dependendo da interação, dos ambientes, da educação, de onde eu fui socializado. Isso começa desde muito cedo, isso começa desde antes de nascer, né? Desde quando se faz o chá de revelação do bebê, aquele bebê está sendo socializado sexualmente. Né? Existe uma expectativa sobre aquilo, existe a corzinha da bola que vai estourar no chá de bebê, existe a cor do quarto, ou não, tem gente que não vai ligar para isso, né? Mas também não é só isso, não é pintar o quarto de azul que garante que o menino vai ser lindo. Então, são vários aspectos que vão se juntando, mas que a importância, assim, o quanto isso vai tomar na nossa vida, não é padronizado, né? Vocês imaginem que, eu digo muito isso em sala de aula, eu digo assim, olha, gente, vamos aula sobre orientação sexual, tá? E a maioria da turma é heterossexual, a maioria do mundo é heterossexual. A gente estima isso, né? A gente convive com a maioria hétero. Eu digo, olha que experiência interessante vocês pensarem, né? E aqui nessa sala vocês podem pensar também. Como a heterossexualidade, ela é a norma, ela é o padrão, se desenvolver enquanto uma pessoa heterossexual parece mais fluido, né? Parece mais óbvio. Os acontecimentos, claro que depende de um indivíduo ou de outro, existem acontecimentos assim, primeiro desejo, primeira paixão, descoberta, claro que sim, mas eu estou falando, é mais previsível, e parece que não é tão assim extraordinário. Sim, parece que é o normal, entre aspas. Mas se tem uma pessoa não heterossexual ali naquela sala, ou aqui nessa sala, alguns eventos de vida
que passariam como um evento bobo para qualquer pessoa hétero numa sociedade normativamente hétero, para aquela pessoa não heterossexual, aquele é um evento muito mais importante, entre aspas, né? De muita relevância, de muita euforia, de uma descoberta interna, de necessidades diferenciadas, né? Que vai fazer com que aquele evento seja diferente do da outra pessoa, né? Então, isso é, isso é o que torna esses eventos desenvolvimentais na nossa vida sexual com essas importâncias diferentes que a Helband coloca, né? A gente tem, então, socializações diferentes sobre essa sexualidade, né? Essa socialização é sobre o que eu quero falar. Opa, eu fico tentando passar a lâmina na tela do Meet. O que é essa socialização, né? Como é que ela ocorre? Quando inicia a socialização sexual? Quando termina a socialização sexual? Para que serve a socialização sexual? Bem, eu dei um spoiler já aqui. A socialização sexual começa até antes da gente nascer, né? Mas vamos lá, para o mais fácil. A gente nasceu, está socializando. Primeiro, a nossa perspectiva que eu apresentei um pouquinho antes para vocês, no biscoito sexual e naquela parte teórica lá da psicologia do desenvolvimento, ela já mostra que a gente não nasce tábula rasa, né? A gente vem com alguma coisa, né? A gente vem com sexo anatômico, a gente vem com pênis, com vagina. Depois vamos ver se esse sexo anatômico ele corresponde ou não corresponde à nossa ideia de gênero e tal. Mas, a partir disso, a gente já tem elementos importantes para a socialização. Até o nome que é nos dado quando a gente nasce. Em geral, a gente ganha um nome logo ali no primeiro dia, muito difícil, ou até antes de nascer, né? E um nome com gênero. A maioria dos nomes tem gênero. Há poucos nomes não tem, mas em português, principalmente, a maioria dos nomes tem gênero. Isso já é um fator muito importante de socialização, né? E ela vai até muito tempo, ela vai o tempo inteiro. Isso que a gente está fazendo aqui, às vezes eu digo em aula, eu digo no grupo de pesquisa, numa disciplina optativa que eu tenho aqui de tópicos especiais, eu digo, gente, você está aqui nessa disciplina discutindo sexualidade, vocês são adolescentes, jovens de 20 anos, aqui fazendo universitários, mas esse aqui, esse ambiente universitário, é um ambiente de socialização sexual. Muita gente está ouvindo pela primeira vez, e muitos alunos já me disseram, Helder, que incrível, eu estou ouvindo pela primeira vez, dentro de uma universidade, falar sobre diversidade sexual, eu estou tendo a chance de pensar sobre quem eu sou, pensar sobre minhas experiências, isso é também socialização sexual. E vai até muito, assim, quando você é mãe, é socialização sexual, quando você se divorcia, é socialização sexual, então a gente vai aprendendo ao longo da vida sobre essa socialização. Ela inicia no início da vida e ela acaba no fim da vida. A gente não para a socialização sexual. E ela ocorre em diversos ambientes. Ela ocorre na família, ela ocorre na escola, ocorre com os nossos pares, aqui na universidade. Ela ocorre em qualquer ambiente, como eu disse, ela está presente, né? Então, a socialização sexual ela é um processo longitudinal de aprendizado de códigos, normas, processos, condutas, símbolos e diversos outros elementos que possibilitam a inserção do indivíduo na sociedade. Então, a socialização ela é um processo que faz a gente ser social, faz a gente conseguir estar inserido. Então, a gente busca por ela está o tempo inteiro nos guiando, conduzindo, apresentando desafios, pedindo respostas. Essa interação é a socialização. Então, estímulos ambientais que contribuem na mediação do desenvolvimento do indivíduo são os elementos da socialização sexual, que provocam um processo intrapsíquico, interpessoal e sociocultural ao mesmo tempo. Então, a socialização provoca em nós essa ideia sobre nós mesmos, assim, esses desafios de responder sobre como eu me comporto diante desse estímulo, o que é que eu penso sobre o que eu estou fazendo, o que eu fiz, o que eu acabei de fazer, né? Mas na interação com os outros, né? Como é que eu interajo com as outras pessoas, como é que eu me engajo num grupo, me sinto fazendo parte desse grupo ou fora desse grupo, né?
E com as normas sociais, com as normas culturais, quer dizer, o quanto eu estou de acordo com essas normas, respondo bem a elas, ou desafio essa norma, não respondo a essa norma. Então, são 3 processos interessantes, básicos, que vocês já viram em outras esferas do desenvolvimento humano, né? Mas que acontecem na esfera da sexualidade. Então, ela acontece de uma forma muito importante na esfera da sexualidade. Coisas que aprendemos com a socialização sexual. Nós aprendemos as normas de orientação sexual, as normas de identidade e de expressão de gênero, as normas de moralidade sexual, as normas de direcionamento e expressão de desejo da nossa sexualidade. Enfim, a gente aprende a ser quem a gente é, quem a gente está sendo, né? A gente, nessa interação, aprende, inclusive, se o que a gente é aceito, não é aceito, está dentro do padrão, não está dentro do padrão, né? A gente aprende normas que não são tão desejadas sobre o que é ser homem, sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser lésbica, o que é ser gay, o que é ser trans, o que é ser cis na nossa cultura, os desafios para tudo isso, os privilégios para quem se enquadra, né, e não percebe esses desafios. Então, tudo isso acontece no processo de socialização. A socialização da sexualidade, gente, ela não é um processo nem negativo, nem positivo. Ela acontece, ela aconteceu para todo mundo que está aqui, está acontecendo para todo mundo que está aqui, tá? Então, não é bom ou ruim socialização, ela simplesmente acontece. É possível transformar o processo de socialização da sexualidade de uma sociedade? Que desafios são esses, assim? Por que essa socialização ela é diferente para alguns indivíduos e essas normas sociais, tudo isso que faz com que a gente se sinta mais ou menos à vontade com a nossa sexualidade, pode mudar? Muda, ela muda o tempo inteiro. Essa socialização é uma via de mão dupla. Então, mesmo a gente não percebendo, ou muitas vezes a gente não sabendo, esse processo que é tão importante para mim, né, ele também está fazendo a minha presença nesse processo, a minha interação nesse processo, também está provocando uma alteração no processo em si, ou seja, no grupo no qual eu convivo, na cultura na qual eu convivo, ou seja, isso também está mudando, muda ao longo do tempo, muda ao longo da história, e não é naturalmente mudou porque o tempo passou, mudou por conta dessa interação também, de indivíduos que viveram essa socialização e que imprimiram e colocaram sua contribuição como uma via de mão dupla, né? Mas nós podemos impactar positivamente esse campo. Então, pensar a socialização de uma forma mais, digamos, democrática, mais inclusiva, onde todos consigam encontrar o seu caminho e suas formas de interação para o desenvolvimento, é o que a gente quer. E é que, de repente, deve estar acontecendo, eu espero, eu sou positivo de que está acontecendo. A socialização sexual, ela perpassa pela internalização de normas sexuais e de gênero, e que pode produzir a internalização de sentimentos e atitudes autodepreciativos, no caso em que há dissonância com as normas sexuais. Mesmo para os que atendem às principais expectativas normativas, como identidade de gênero, orientação sexual, comportamento sexual e tal processo é marcado pela introjeção de regras. Tá? Então, a socialização ela é basicamente uma introjeção de regras. E para aquelas pessoas dissonantes nesse processo, que se percebem dissonantes nesse processo de socialização, algumas consequências negativas acontecem. Por isso que a gente vem pensar que ela pode acontecer, a socialização pode acontecer de uma forma diferente. A gente tem elementos para promover uma socialização saudável e proveitosa e fluida para todas as pessoas, né? E aí a gente vai entrar já falei um pouco disso. A gente vai entrar no desenvolvimento em si, e na adolescência, nas juventudes e tal. A sexualidade, ela está em movimento, como eu disse, ela não é estática. Nós mudamos, a nossa sexualidade também muda ao longo da vida, em todas as fases de desenvolvimento. Ela é um processo contínuo de desenvolvimento. A sexualidade é longitudinal também, ela não é
um ciclo que tem uma conclusão, assim, e que tem um ponto da vida onde aquilo já está estabilizado, onde aquilo já está resolvido, digamos assim, e dali para frente é só viver, né? Todos os outros elementos que vão acontecendo na nossa vida colaboram para que essa socialização ela continue de forma longitudinal. Ou seja, nós estamos expostos ao processo de socialização sexual o tempo inteiro. No entanto, existem marcos de socialização, tá? E esses marcos, eles são muito fortes em determinadas épocas da vida, né? Na infância existem marcos muito importantes de socialização sexual, que são os que foram, por exemplo, demarcados e tão estudados por aquelas teorias clássicas. Eu adoro, por exemplo, um tema que a gente estuda aqui no sexo, a gente pode conversar mais nas perguntas e respostas, que é o que a gente chama de epifania do gênero. Eu tenho alguns artigos publicados, eu acho que a Juliana já teve acesso, sobre epifania do gênero e sobre dois fenômenos ligados à epifania do gênero na infância, que é a estereotipia e a segregação de gênero. Todo mundo já ou lembra disso, de ter passado, né? Ou já acompanhou crianças passando por essas fases. Sabe quando crianças ali, principalmente pré-escolares, quando estão ali no auge das brincadeiras de faz de conta, passando para os jogos de regras, elas segregam. Tem o jogo de meninos, tem o jogo só de meninas, e tem até umas brincadeiras, assim, eu lembro da minha época, mas eu vejo que isso ainda se repete quando eu vou observar criança em pátio, em escola e tal. Do tipo assim, menina odeia menino, menino odeia menina. Se você disser para uma... Vocês já perceberam uma fase que adultos dizem assim, de um jeito bem, né, querendo brincar com a criança, às vezes até sem jeito. E diz assim, ai, fulaninha, você tá namorando com fulaninho, a menina chora. Não, não tô, porque ela não gosta dos meninos, né? Então, é a estereotipia de gênero gritando, assim, né? E ela se junta só com meninas e tem um brinquedo só de meninas e tal. A epifania de gênero é um marco da socialização sexual na infância, é um dos principais, é um dos que eu mais gosto. Inclusive, eu vou fazer várias propagandas do nosso livro, tá, Juliana? No final, vou botar a capa aqui. A gente lançou um livro no ano passado, chamado Psicologia e Sexualidade, Diversidade Sexual de Gênero, eu e o Moser, e tem capítulos sobre infância. E a gente fala sobre isso, a epifania do gênero, que é a ideia de eu sou menino, eu sou menina, se constrói, demora um certo tempo, né? Tá ali do chá de bebê, se guarda aquilo. Mas tem ali um período na infância onde isso vira algo importantíssimo, né? Onde eu lembro do meu sobrinho que não, quando ele realizou assim, eu sou menino, ele odiava coisas rosa. Não podia dar uma camisa rosa, não vestiria de jeito nenhum, mas era um ódio, assim. Isso dentro de uma casa que nem ligava para isso. A mãe dele, o pai, eu, muito menos, sabe? Mas ele odiava, ele odiava. Gente, isso fazia parte do processo de socialização dele, aconteceram algumas coisas, ele estava criando as ideias sobre o que era ser menino, e incluía não vestir rosa. E se ele vestisse rosa, ele achava que ele era uma menina. Isso, e ele não tinha pensamento erotizado, porque a erotização, em geral, a epifania do gênero, ela acontece antes da erotização, tá? Então, o pensamento erótico, ele demora mais um pouco, num processo comum, tá, gente? Então, é óbvio que a gente tem toda aquela ideia do erótico na infância, ele não é necessariamente a gente dizer que há o pensamento erótico, que é ligado ao desejo. Quer dizer, quando a gente descobre o desejo no outro, no diferente ou no mesmo, e que a gente descobre que a gente é objeto de desejo. Isso em geral, vem depois da epifania do gênero, tá? Vocês que gostam de infância, estou demorando nesse exemplo aqui. Então, eu gosto de fazer os alunos lembrarem do seguinte, eu faço esse exercício quando a gente tem mais tempo em sala de aula. A Juliana já está me querendo, dando vontade de ir para aí passar uma semana dando aula. Presencial. Está convidado. Presencial. Aí eu peço para as pessoas pensarem assim, gente, vocês se lembram a primeira vez que vocês sentiram desejo erótico, tá? Que você viu alguém
e ui, sabe? Pode ter sido foto, pode ter sido presencial, assim. E geralmente isso acontece porque tem alguns disparos, né? Então muita gente relata que foi uma imagem, que viu alguma coisa que não é o cotidiano, não é o ordinário, né? Então vai desde uma embalagem de calcinha, sei lá, de cueca. Tem gente que descreve muitas coisas que lembra desses primeiros pensamentos eróticos na infância. Ou na escola, alguém mais velho, algo do tipo assim. E esse é um outro processo interessante, que é um marco da socialização sexual na infância, né? Quando a gente vai descobrindo isso, então é depois da epifania do gênero, quando a gente cria a ideia de desejo. É um desejo direcionado, objetificado, né? Então você tem um objeto do desejo. E aí vão se criando preferências, direcionamentos e tal. Em geral, nesse processo, primeiro a gente tem quando a gente se dá conta do desejo enquanto objeto externo. Então, nossa, aquilo é interessante, aquilo me despertou uma curiosidade, aquilo me despertou algo diferente que eu nunca senti antes, eu quero ver mais, eu quero chegar perto, eu tenho medo, mas eu também quero. E depois tem um processo massa, que eu não sei se vocês lembram, tentem pensar aí na infância de vocês, de quando a gente se dá conta de que a gente é objeto de desejo do outro. Nossa, esse é outro marco muito interessante. Vocês lembram disso? Eu lembro disso. Eu lembro da minha vida disso. Porque, em geral, na nossa socialização, né, no nosso desenvolvimento sexual, então primeiro vem a epifania, depois vem o desejo objetificado, erotizado em algo externo, e depois a gente nota que a gente também é objeto. É muito louco quando a gente nota que a gente é objeto. Não sei se vocês lembram disso. Mas eu lembro a primeira vez que alguém olhou para mim, que eu notei que alguém olhou para mim com desejo. Isso por verdade ali, né? Bombando. Então, geralmente é nessa sequência. Esses são 3 marcos que eu adoro estudar e trabalhar um pouco. Mas isso vai entrando ali pela puberdade e adolescência. Por quê? Os maiores marcos, assim, os mais estudados na psicologia, os mais lembrados por nós, os mais levados para a psicoterapia, os que estão mais sob o olhar dos pais, dos professores, das mães, é na adolescência e na juventude, né? Mas principalmente a adolescência, assim. São conceitos diferentes. Eu botei a juventude barra adolescência, mas vocês sabem, estou tentando marcar aqui um período assim longo, onde tem os marcadores biológicos, aqueles que eu falei do começo, que a gente não descarta, da puberdade, então, hormônios mexendo e tudo mais, isso a gente não pode descartar que isso acontece, e é uma grande influência, né? Mas existem alguns indicadores reais, evidências reais, de que grandes marcos da nossa socialização sexual, eles estão ali, principalmente no começo da adolescência. Vou mostrar na próxima lâmina. Um deles é a iniciação sexual, né? Que para a grande maioria das pessoas no mundo ocidental acontece na adolescência, inclusive no Brasil. E a adultez também tem marcos de socialização sexual. Às vezes na adultez é quando a gente casa, isso é um processo de socialização muito importante. Muda muita coisa quando a gente casa, quando a gente tem filhos. Muda muita coisa da nossa sexualidade. Muda até o desejo, muda a relação com o parceiro. Um monte de coisa acontece na vida adulta também, não é? Passou a adolescência, passaram-se essas questões, não. Mas na adolescência, participam desse processo de socialização. A família, os pares, a escola, a mídia, e de diversas formas, diretas, indiretas e muitas vezes não planejadas, né? Quando a gente vai interagindo com esses ambientes. Eu digo que tem uma coisa que dificulta a gente falar dessa socialização na cultura, principalmente na cultura brasileira, latina em geral, mas principalmente brasileira. Tem um termo que eu adoro, que vem também da antropologia, vocês já notaram que eu adoro a antropologia, que é um termo chamado dupla moral sexual. No Brasil, diz que existe uma dupla moral sexual, que é algo que a gente sabe o que é, difícil de definir, mas vocês vão saber o que é o seguinte: a gente criou uma ideia ao longo dos anos de que sexo e sexualidade é algo difícil de ser falado. A gente criou vários tabus. A gente não consegue falar com as crianças e com adolescentes sobre sexo. A gente tem uma grande dificuldade em explicar para as pessoas o que é educação sexual,
E imagina implementar isso em escolas. Por isso que é tão difícil falar com as pessoas sobre isso, né? E a gente criou, assim, na nossa cultura cristã, principalmente, e tal, essa bolha, assim, uma coisa super... Não dá. Em casa não dá para falar, na escola não dá para falar em lugar nenhum. Mas por que a antropologia diz que é uma dupla moral sexual? Porque a gente tem uma vida real bastante sexualizada. A gente tem música sexualizada, a gente se habituou ao longo dos anos a ter piadas de cunho sexual, que hoje em dia não são mais aceitas, mas eu fui socializado com um monte de piada horrorosa, com um monte de programa de TV, eu levo para a sala de aula. Vocês já viram uns memes na internet, no Instagram, no Facebook, assim, sobrevivi à década de 80. Como é que aquilo aconteceu na década de 80? E que adultos a gente, como é que a gente conseguiu ser um adulto ajustado vivendo aquilo? Aí eu levo assim uns trechos de programa de TV que hoje em dia é super trash, mas que foi como eu fui socializado na década de 80, sabe? Com piadas homofóbicas, com piada racista, com um monte de coisa desse tipo. E a música e tudo mais aqui no Brasil. Então, a dupla moral é essa, tipo assim, não pode, não temos espaço para falar de sexualidade. Então, aí acaba que essa socialização, ela aconteceu em todos esses ambientes, ela acontece em todos esses ambientes de uma forma não planejada, não monitorada, e ela acontece muitas vezes de uma forma enviesada, assim, meio, ou sendo, expondo pessoas a preconceitos, expondo pessoas a informações desencontradas e coisas desse tipo, né? Do jeito que aconteceu lá na década de 80 na TV, que eu digo que eu sobrevivi à década de 80, hoje, por exemplo, acontece na internet, né? Se você pegar adolescentes de hoje, vão para a internet e, assim, sobre sexualidade, eles encontram a informação que eles quiserem. E isso está socializando eles. Inclusive, sei lá, uma amiga minha, um dia desses, ela mora no Rio e eu vejo ela muito pouco. Ela, Helder, pelo amor de Deus, meu filho tem 11 anos e eu peguei no histórico do Google dele, ele procurou assim, pornô com anões. Estava no histórico do Google do filho dela de 11 anos. Ela, gente, o que é que eu faço? E na hora que eu botei a busca, veio um monte de filmezinho pornô, de anão fazendo sexo pornô. E ela ficou louca porque é que ele procurou pornô com anão. Tipo assim, isso já é um fetiche? O que é isso? O que é que esse guri tá aprendendo? Eu falei, olha, eles aprendem, a gente não tem controle sobre o que e como crianças e adolescentes têm essa socialização sexual hoje em dia. Eu estou escrevendo um livro, vai sair em breve, eu espero que seja até o final desse ano, que é um livro, o título provisório é um livro para mães, pais, professoras, não é acadêmico, né? Vai ser como falar com crianças e adolescentes sobre sexo. Discutindo um pouco sobre isso, em que período da vida alguns temas entram, até onde as crianças entendem e como responder algumas perguntas ou falar sobre alguns assuntos hoje, que foram mudando ao longo do tempo. Né? Mas uma das coisas que eu boto no início do livro é que a escola e os pais precisam perder o medo de falar sobre esse assunto, porque se a gente não tem esse espaço, ele já acontece em outros lugares. Então, é família, é pares, é escola, é mídia, mas as crianças também estão na internet, adolescentes estão na internet. Isso acontece lá de uma forma exposto a essa dupla moral que a antropologia coloca. Né? E essa socialização, em toda a nossa vida, mas lá ali, vamos agora reportar mais a adolescência, ela também acontece em meio a outros atravessamentos, né? Então, tem classe social, tem raça, tem localização geográfica, tem geração, religiosidade, acesso à informação. Tudo isso também coloca e expõe adolescentes a uma forma diferenciada de socializar a sua própria sexualidade. Então, depende muito de onde essa interação está acontecendo. É muito diferente eu falar de socialização sexual na melhor escola particular aqui de Aracaju, que não quer falar sobre isso. Ou eu falar de socialização sexual em uma comunidade do lado da universidade, onde
existem coisas que são flagrantes, assim, sei lá, a idade média de gravidez é muito mais baixa do que nos outros bairros. Então, isso é um fato. As pessoas e as adolescentes estão lá socializadas com esse fato. Então, é muito diferente em termos de classe social, de raça, como a socialização de cada uma dessas adolescentes e desses adolescentes acontece, né? É tanto que eu falei de uma boa, de falar sobre isso numa boa escola. Juliana teve um evento interessante aqui em Aracaju, antes da pandemia. Uma escola super renomada me chamou para ir falar com os alunos, não foi com os pais, com professores, foi com alunos, falar de sexualidade, com alunos adolescentes. E aí eu fui falar de diversidade sexual. E teve um cartaz da minha palestra que ia ter juntando o ensino médio. O cartaz ficou lindo, cartaz lindo nas redes sociais da escola, e a escola postou e tal. E no dia da palestra, não cancelaram a palestra, mas teve um protesto na porta da escola, com cartazes colados nos postes da rua, com loucos gritando na porta sem querer deixar eu entrar. Eu fiquei com medo, achei que ia levar uma pedrada na cabeça. Eles nem sabiam ainda do que eu ia falar, só porque tinha diversidade sexual no título da palestra. Imagina, então, naquela escola, quer dizer, ali é um ambiente onde aquelas crianças, aqueles adolescentes, têm um viés de socialização, né, que já estava imposto ali. Às vezes eu vou falar desse tema em outras escolas e não rola isso, em outros bairros, em outros, né. Bem, um dos destaques da adolescência, invariavelmente, é o início da vida sexual, como eu vim dizendo. Comumente, nos países ocidentais, a vida sexual, a prática sexual, ela começa entre 13 e 16 anos, com uma média de 15 anos, que é a média que hoje a gente está estimando no Brasil. Todos os dados de hoje em dia no Brasil são super obscuros, né? A gente tem dados mal notificados no Ministério da Saúde, a gente tem fontes muito difíceis nos últimos 3 anos no Brasil, mais de 3 já. Mas a gente tem uma média aproximada de 15 anos de idade. Com os homens, meninos, com um histórico um pouco de idade um pouco mais baixa e de um número maior de parceiros ou de parceiras, né? Isso também, falar de início da vida sexual também já é difícil estabelecer que início é esse, porque algumas pessoas, a partir inclusive de uma leitura da saúde e mais biológica, vai pensar nesse início como sexo genital. Pênis-vagina ou pênis-pênis, vagina-vagina, mas genital, tá? Há até um tempo atrás só pênis-vagina, viu? Isso era considerado. Mas hoje em dia é genital. Mas óbvio que na nossa vivência várias outras formas de interação podem ser consideradas como a primeira interação sexual, mesmo não genital. Ou mesmo não genital-genital. Podem ter várias outras formas de interação que pode ser a primeira experiência. Então, não é uma questão também tão fácil de normatizar. Mas isso aqui, esses dados estatísticos do Brasil são baseados no sexo genital, autodeclarado. Então, isso já é em si um grande evento social na adolescência. Diferentes estudos mostram um fato muito importante na adolescência sobre a socialização sexual, que é uma associação entre os comportamentos sexuais de risco, a gravidez na adolescência, a gravidez em idades mais cedo. A gente não usa mais o termo gravidez precoce, né? Vocês sabem. O uso inconsistente de preservativos, o uso de álcool, o uso de cigarro, de outras drogas e alguns outros aspectos negativos de saúde, com o início mais precoce das atividades sexuais. Quanto mais cedo o início da atividade sexual, maior a probabilidade de alguns desses eventos durante a adolescência. Então, esses são dados, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é que, de fato, na adolescência, uma série de eventos, por conta desse grande marcador que é a iniciação sexual, eles vão acontecer. E eles vão impactar também não só a repercussão, sei lá, da prática, mas também do que se pensa sobre a prática, né? Com quem foi essa iniciação? Com alguém do mesmo gênero, do gênero oposto? Foi consentida, não foi consentida? Porque aí também tem uma série de casos de violência sexual, né? De sexo não consentido
na adolescência, que também é um marcador importante. No meu doutorado, não sei se a Juliana lembra, mas eu trabalhei a iniciação sexual, o debut sexual, e a ideia de investigar a relação entre a idade dessa iniciação sexual, os comportamentos sexuais de risco e a religiosidade. Tinha vários aspectos a ser investigado, eu quis investigar a religiosidade, e é uma tese que até hoje, a gente de vez em quando faz umas coisas no passado, e quando pega depois, fica com vergonha ou não quer. Mas a minha tese de doutorado, de vez em quando eu volto a olhar e disse, até que foi interessante. Foi um estudo longitudinal, onde eu trabalhei com adolescentes. E eu peguei adolescentes que se autodeclararam sem experiência sexual nenhuma, tá? Então, eu considerava vários tipos de experiência, né? Não só o sexo genital, obviamente. E aí, um ano depois, eu fui atrás desses adolescentes para saber se eles tiveram alguma experiência sexual e que comportamentos eles tinham sexuais, se eles estavam envolvidos em comportamentos de risco, que era o sexo sem preservativo, um grande número de parceiros, e tinha uma série de indicadores do que seria comportamentos sexuais de risco, né? E eu queria saber se a religiosidade era um fator que poderia ser um moderador da exposição desses adolescentes ao risco sexual, se ela seria protetiva, né? Dando um spoiler do resultado principal da minha tese, o que a gente encontrou foi o seguinte: existe uma relação de mão dupla entre religiosidade e sexualidade, que eu gosto muito até hoje de investigar, onde a religiosidade, os adolescentes com alto nível de religiosidade e espiritualidade, eles demoram mais a ter o debut sexual, eles demoram mais tempo, eles têm sexo pela primeira vez mais tarde. Mas uma vez que eles têm atividade sexual, essa atividade ela segue um percurso muito semelhante ao dos outros jovens. Então, a religiosidade ela pode ser um marcador importante de atraso, digamos assim, né? A palavra atraso parece do início da atividade sexual, mas uma vez essa atividade iniciada, eles têm exposições parecidas a comportamentos de risco com os outros adolescentes que não têm religiosidade ou têm religiosidade muito baixa. E o que aconteceu com a religiosidade desses adolescentes? Ela diminuiu. Então, há uma diminuição. É como se, para evitar um processo de dissonância cognitiva, por exemplo, tipo, eu tenho uma crença de que o sexo é proibido antes do casamento, na minha religião. Sei lá, um adolescente católico, evangélico, essas religiões que têm isso. Então, sexo é proibido antes do casamento. Só que eu tenho 15 anos e transei com meu namorado. E aí? Só que eu transei, minha gente, transar é ótimo, é muito bom, eles vão continuar transando. É muito difícil transar uma vez e não transar mais de novo semana que vem. Porque, primeiro que já aconteceu mesmo. E virgindade é um negócio que só se perde uma vez. Então, perdeu, tá perdida. Na verdade, eu não gosto da ideia do termo, né? Perder a virgindade. Porque parece que, sei lá, perder dá uma conotação negativa, né? Parece que aconteceu uma coisa ruim, né? Nossa, eu perdi minha carteira. Não, é a iniciação sexual. Ela só acontece uma vez. E uma vez iniciada, e os dados da minha tese e vários outros estudos que eu revisei no mundo inteiro e que acontecem até hoje, mostram que, de fato, isso é o mais comum, né? Os adolescentes, não dá pra gente negar. Eles vão transar, gente. Em média, eles vão transar com 15 anos de idade. Antes do casamento, obviamente. Então, eles diminuem a crença no elemento religioso ou espiritual. Eles acham uma brecha para explicar aquele comportamento dele. E continuam os comportamentos. Então, veja o poder desse evento socializador sexual, que é a primeira relação. Ela é tão forte que ela consegue quebrar ou entrar numa estrutura tão forte de uma crença, né, que é de base religiosa, mas é cognitiva, mas de base religiosa, sobre o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode e tal. Então, o que o meu estudo mostrou, e que isso vem acontecendo em outros estudos que eu venho acompanhando, é que o marcador mais importante da adolescência, a iniciação, ele coloca vários jovens, e aí de orientações sexuais diferentes e tal,
coloca todo mundo dentro de uma probabilidade muito parecida de comportamentos sexuais que acontecem dali para frente. No meu caso, eu vi a relação da religiosidade, mas tem outras variáveis que são investigadas por outros estudos, tá? Bem, estudos sugerem que existe também uma associação entre a presença de parceiros mais velhos quando a pessoa é adolescente, principalmente para as meninas adolescentes, com a atividade sexual indesejada e uma primeira relação sexual mais precoce. É muito interessante um estudo que vai falar das diferenças sobre esse início precoce da atividade sexual e, na verdade, com fator de risco e proteção, né? Então, as meninas, por exemplo, a entrada na puberdade precocemente ou tardiamente. Então, para as meninas, a entrada tardia na puberdade é um fator de proteção. E para os meninos, a entrada precoce se torna um fator de risco. Não, a precoce se torna um fator de proteção também. Então, é como se a gente tivesse invertido, né? Quando a gente pensa na questão dos meninos e meninas. Você comentou, né? Sobre essa primeira vez que o sujeito percebe que é um objeto sexual. Em geral, com as meninas, esse é um ato de violência. É a primeira experiência de abuso e assédio que as mulheres sofrem, né? Então, assim, isso é muito frequente entre as meninas, esse relato dessa percepção como objeto, como se tornar um objeto sexual já está associado a essa violência, porque em geral são homens mais velhos, há toda uma investida que não é de uma reciprocidade, mas sim de uma certa violência. Essa é uma importante diferença que eu percebo. Sim, sim. Isso aqui, que está nessa lâmina também, né? Em geral, a presença de parceiros mais velhos, principalmente para meninas, está associado a uma atividade sexual indesejada ou uma primeira relação sexual mais precoce, levada por essa parceria mais velha, digamos assim, né? Além disso, ela também costuma se relacionar com o uso inconsistente de preservativo, com infecção sexualmente transmissível, com abuso sexual, que é o que a Juliana destacou, né? Com mais comportamentos sexuais de risco, com mais demora na aprendizagem, né, e na prática do uso de métodos contraceptivos e de gravidez, né? Isso é bem importante. Tem um artigo que eu publiquei há muito tempo com a Simone Paludo e com a Eva, que Juliana também conhece. É um artigo bastante citado assim, nos nossos currículos, que o título é Gravidez como Risco ou Proteção, onde a gente faz uma análise interessante com meninas que engravidaram na adolescência, e a gente leva o leitor a pensar se essa gravidez ela expôs ou ela é um resultado de uma maior exposição a riscos, e até que ponto, em algumas situações específicas, como, por exemplo, meninas adolescentes em comunidades muito violentas, especialmente periféricas de grandes cidades do Brasil, elas enxergam e tiveram a experiência da gravidez na adolescência como um fator de proteção. E às vezes eu falo isso em sala de aula e os alunos falam, nossa, Helder, eu nunca parei para pensar nessa perspectiva. E eu levo a fala de uma menina que a gente entrevistou lá em Porto Alegre, numa comunidade em Porto Alegre. E eu transcrevi, né? Ainda tenho a fala dessa menina. E a menina, ela falava assim, ela tinha uns 16 anos. Ela disse pra gente, olha, antes para entrar aqui nessa comunidade, né, nessa favela, nessa vila, como chamava em Porto Alegre, eu não era respeitada. Agora, com barrigão, pode até dar tiro. E aí o pessoal fala, para aí de atirar, que a grávida vai subir. E ela se sentiu, assim, nossa, super respeitada. E essa mesma menina, ela falou pra gente na mesma entrevista que ela se sentia muito respeitada porque ela tinha fila preferencial e ela tinha atendimento garantido na unidade de saúde, coisa que ela não tinha antes de estar grávida. Então, veja como para ela o significado da gravidez foi diferente, né? E esse texto é para a gente pensar como esses processos, eles também têm que ser lidos
dentro de um contexto específico, né, de uma realidade de desenvolvimento bastante específico para esses meninos e para essas meninas, né? A gente vem em uma outra comunidade, numa família de classe média, média alta, numa escola particular, a gravidez numa mesma idade quase tendo sido considerada como uma tragédia, né? E alguma resolução tem que se dar àquele caso de gravidez. Então, esses processos eles precisam ser lidos a partir de realidades individuais e de contextos específicos. Então, a própria iniciação sexual, essas interações da socialização, eles também são lidos dentro desses contextos, né, e dessas trajetórias individuais. Então, gênero é uma diferença marcante, como Juliana colocou. Em geral, na nossa cultura, os meninos eles têm iniciação mais cedo do que das meninas, mas ela é menos problematizada. Ela é uma inicialização muitas vezes até estimulada, né? Isso que a Juliana disse do desejo e da ideia do desejo e de ser objeto de desejo, essa é uma diferença muito nítida, muito clara. Porque numa cultura machista como a nossa, essas ideias sobre o desejo, a desejabilidade e a realização do desejo têm uma conotação diferente para meninos. Meninos que são estimulados à socialização muito, muito, muito mais cedo. E que não podem dizer não à interação sexual. Meninos não podem dizer não à interação sexual. Isso seria uma negação da masculinidade. Como é que alguém quer fazer algo comigo e eu vou dizer que não? Eu preciso mostrar que eu já posso, né? Enquanto que, então, a ideia, inclusive, essa ideia do abuso, da violência, Juliana, muitas vezes o menino, ele não interpreta como violência algumas dessas socializações e dessas interações, até porque se espera que isso aconteça naturalmente para ele. Mas para as meninas, além de a cultura machista de fato expor mais as meninas, obviamente expõe muito mais, vulnerabiliza mais as meninas, a leitura que se faz de como esse processo acontece enquanto violência, ela é mais nítida, assim, né, quando ela é revelada. É que a grande maioria não acaba não tendo isso como algo revelado, né? E fica como um processo íntimo, né? Aquilo que aconteceu. Nossa, eu tinha tantos anos de idade, eu notei que pela primeira vez um homem olhou para mim, ou me tocou de um jeito diferente. Porque o toque é um troço que a gente sente, né? A gente sente até hoje se alguém abraçar você de uma forma bacana e se alguém abraçar você com intenção. Se alguém esbarrar você no ônibus por acaso e se alguém esbarrar com você no ônibus porque quis. A gente nota, o toque é um troço muito maluco, né? Se alguém tocar aqui, você sabe qual foi a intenção. Tá, então, eu ia funilar agora, tá? Para os jovens LGBTQIA+. Então, eu disse quando vocês me convidaram que eu queria no final falar um pouco mais dessa particularidade, né? Dessas vivências não normativas. Então, se já é tão complicado, se já acontecem todos esses eventos de socialização na adolescência, para os jovens não normativos, LGBT, QIA+, será que é diferente? É bem diferente. Não é nada semelhante aos jovens heterossexuais, a adolescentes heterossexuais. Há várias especificidades associadas, né? Uma das coisas mais interessantes que a gente coloca é alguns dados importantes sobre a juventude e a adolescência LGBT. A gente tem uma revisão, que eu tentei trazer menos referência, né, e tal, de autores, mas a gente fez recentemente, há uns 2 anos atrás, uma revisão sistemática, e a gente mostrou que em vários estudos do mundo, eles relatam algumas especificidades da vivência da adolescência LGBTQIA+, comparada à vivência da adolescência heteronormativa. Maior preconceito, então a vivência explícita do preconceito, maior produção de estigmas sobre a própria sexualidade, várias outras vulnerabilidades às formas de violência, e diversos tipos de violência, violência física, violência sexual, violência psicológica, problemas familiares, bullying escolar, dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, são algumas das especificidades que estão relacionadas ao desenvolvimento sexual desse subgrupo.
E aí eu queria trazer para algo que eu tenho estudado mais recentemente, que é o impacto dessa vivência da sexualidade a partir da homofobia na saúde da população e principalmente na saúde mental da população de adolescentes LGBTQIA+. A gente trabalha a partir de um modelo, que é o modelo do estresse de minoria, que é o que eu vou apresentar aqui para acabar a minha fala, né? Que eu comecei falando um pouco teoricamente, né, dentro da psicologia do desenvolvimento, e agora eu vou mostrar qual é o modelo que a gente trabalha. Que é um modelo que para mim faz muito sentido, ele vem da saúde e tem um grande diálogo com a psicologia do desenvolvimento, onde ele pensa que nos processos de saúde e doença, para todo mundo, mas para a população LGBTQIA+, a gente pode pensar o que a gente chama de estressores distais, que são essas vivências pelo fato de fazer parte desse subgrupo, a discriminação, a violência, tudo isso que eu listei na lâmina anterior. Os estressores proximais, que são aqueles gerais que qualquer pessoa pode viver, como a autoestima, a autoeficácia, que pode estar baixa e tal. Mas ainda dentro dos proximais existem os específicos para a população do grupo LGBTQIA+, como a homofobia internalizada, é um dos grandes estressores, né? E os desfechos em saúde. A gente tem vários estudos no mundo inteiro mostrando estatísticas muito mais complicadas de problemas de saúde mental e até de riscos de saúde sexual para essa população específica. Então, é um subgrupo que, além de viver tudo que a gente discutiu até agora, ainda tem mais uma camada de, digamos, de estressores, né, de problemas a lidar ali durante a adolescência. Então, isso faz com que a gente precise pensar de uma forma específica esse grupo. Tem um autor que a gente gosta muito, que é o Mayer, que é o autor que criou o modelo do estresse de minoria, e ele fala que a estruturação social imposta às minorias no seu cotidiano é uma realidade que pode contribuir para a gênese de inúmeras patologias capazes de comprometer a saúde mental e a qualidade de vida desses indivíduos. A gente tem, então, como resultados, né, nesse processo de desenvolvimento dos jovens LGBT, maiores índices de uso de álcool e de tabaco, por exemplo, maior exposição às infecções sexualmente transmissíveis, principalmente HIV. HIV é uma questão que voltou a ser debatida na adolescência e na adolescência LGBTQIA+. Maior vulnerabilidade ao uso de drogas ilícitas, com estatísticas claras sobre essa maior vulnerabilidade. Mais violência física, como espancamento, inclusive dentro da família, estupro e outras formas de violência sexual. E maiores indicadores de transtorno mental e de suicídio. E aí, transtorno mental entra, inclusive, transtornos comuns, ansiedade e depressão. Ansiedade é o meu foco de estudos atualmente, tá? Com adolescentes LGBT. Em geral, homens gays e mulheres lésbicas e bissexuais, eles constituem um grupo mais vulnerável para o desenvolvimento de transtornos mentais. Então, depressão, ansiedade, estresse, ideação e tentativa de suicídio são estatisticamente maiores para essa população. O estigma sexual, o preconceito e a discriminação, eles contribuem para o aumento da prevalência desses problemas de saúde mental nesse grupo. E na adolescência, ela é considerada essa fase mais delicada. Então, a gente tem as maiores taxas de ideação e tentativa de suicida no grupo não heterossexual entre adolescentes. Então, esse é um gravíssimo problema que bate a porta da clínica, bate a porta da escola, e todo mundo que trabalha com esse grupo, né? Ideação e tentativa de suicídio, ela tem mais do que o dobro da incidência para adolescentes autodeclarados não heterossexuais, quando comparados para adolescentes heterossexuais. Isso é gravíssimo, é muito grave esse número. Então, aqui é o dado que mostra que é o dobro. Então, o modelo do estresse de minoria, eu só achei assim, esse modelo com essas palavrinhas em inglês, basicamente ele é uma ideia de que a vivência constante desses estressores, desse preconceito adicional durante ali a adolescência, e o desenvolvimento e o exercício desses eventos durante a adolescência, né? Ele vai ser complicado, ele vai ser mais difícil, porque ele tem uma camada a mais, que é quando o indivíduo se entende como fazendo parte desse grupo minoritário. Ele traz uma série de prejuízos e de elementos negativos que o grupo minoritário em si traz, que são aqueles estressores distais,
a própria exclusão, o estereótipo em torno desse grupo e tal, ele vem junto com a identidade. Quando eu me identifico com aquele grupo, é como se acendesse algo do tipo, nossa, agora eu entendi, ou eu tenho uma prática homossexual, eu me entendo homossexual. Então, tudo aquilo que estão falando mal sobre homossexuais faz parte de mim também. É como se existisse uma expectativa constante de que há, além de todos os outros desafios, o desafio de lidar com isso que vem de fora para dentro, né? Então, eu já sou julgado como fazendo parte daquele grupo, eu sofro mais violência, então eu vou passar por todo aquele processo que a gente falou até agora, que todos os adolescentes passam, com mais essa questão na cabeça, digamos assim, né? Com mais essa questão a resolver. O que os dados têm mostrado de pesquisas empíricas é que os adolescentes não estão resolvendo bem isso. Eles não conseguem estratégias que façam com que eles lidem com esse aspecto a mais, que é um estressor constante na vida, tá? Uma vez que o adolescente realiza que ele é gay, ela é lésbica, que é uma pessoa trans, até antes da adolescência e tal, ele está constantemente sob a pressão desses estressores. É constante, gente. É em casa, é na escola, é na paquera, é no aplicativo de celular, nas redes sociais, é no que fala na escola, é no que fala na faculdade e tal. Então, os dados empíricos têm mostrado que os adolescentes não estão desenvolvendo boas estratégias para lidar com isso e desempenhar aquela socialização sexual de uma forma mais saudável. Então, eles estão tendo resultados, eles estão tendo esses outcomes mais negativos quando comparados aos adolescentes heterossexuais, que já têm uma série de problemas para dar conta, como a gente viu aqui. E esses repercutem principalmente nessa exposição à saúde sexual e tal, mais à saúde mental. A saúde mental extremamente fragilizada desses adolescentes. Essa relação entre saúde mental e grupo minoritário, ela tem diversas interações. Uma delas que eu estou muito interessado, e vou resumir isso muito pouco, mas é o meu projeto de Bolsa de Produtividade CNPq, então é uma coisa que eu estou muito inserido, é a influência disso na capacidade de regulação emocional dos adolescentes, que é aquela habilidade que o indivíduo tem de modificar o seu estado emocional com o intuito de promover uma atividade desejada, ou de selecionar, atender e avaliar estímulos emocionais que ativam o indivíduo e desencadeiam uma resposta desse indivíduo dentro de uma interação. O que é a regulação emocional? É eu estar conversando com você e eu conseguir entender qual é a emoção que você está transmitindo nessa nossa interação e como eu devo responder. E quando eu tenho uma situação de alto estresse, de alta ansiedade, a gente tem que ter uma coerência nos temas estudados. Então, é sempre isso, é saúde, sexualidade e desenvolvimento humano, e é por aí que a gente vai. Eu acabei dizendo para vocês que a gente tem coisas com estudos com criança, epifania do gênero e adoção por casais homossexuais, a gente tem coisas com gravidez na adolescência, a gente tem uma série de estudos sendo desenvolvidos no grupo, mas isso é o que dá a base, assim, essa nossa perspectiva. Ju, você levantou a mão? Eu ia, na verdade, Helder, pedir para você falar um pouco, porque você chega a falar, né, sobre a questão ou seja, quando a pessoa é preta, então você fala um pouco dessa interseccionalidade de raça e de gênero, e eu queria te ouvir falando um pouco também sobre quando isso se intercruza também com classe social, né? Então, como é que esse fenômeno vai se cruzando nessa lógica da interseccionalidade, e também como é que você tem percebido, se você fez algum estudo, percebeu algum dado, na pandemia, né? Então, como é que esses fatores se relacionaram nesse momento de bastante atípico, de mais estresse, de saída, de fechamento das escolas, então permanência dos adolescentes dentro de casa, etc. Ju, a sua segunda pergunta se conecta com a primeira, porque a pandemia foi uma grande lição para todos nós, né? Inclusive para entender na prática essa interseccionalidade, quando a gente pensou ela, assim, estava borbulhando teoricamente, e vem a pandemia e mostra na prática, olha aqui o que é que acontece.
Porque a nossa primeira grande lição da pandemia foi aquela que a gente viu logo nos primeiros meses, que ela não foi igual para todo mundo, né? Que os impactos da pandemia teve aprofundamentos diferentes em determinadas classes sociais, em determinados grupos específicos, né? Então, a pandemia foi ruim para o mundo, mas foi pior para algumas pessoas. Então, tanto do ponto de vista econômico, mas como também do ponto de vista da própria saúde, né, dos cuidados com a saúde e da saúde emocional e psicológica, isso também aconteceu. Quando a gente pensou nesse encontro de hoje, eu pensei também, cheguei a discutir no e-mail com vocês, de no final falar um pouco sobre o que a gente fez durante a pandemia, né? Porque na pandemia, uma coisa, eu tenho 3 publicações que também posso, e elas são gratuitas, eu posso passar o PDF para a Juliana, que a gente começou a trabalhar com jovens LGBT durante o início do isolamento social, né? Do distanciamento social, porque logo, logo a gente pensou, gente, é difícil para todo mundo, mas imagina para um adolescente que está em pleno processo de socialização, que, sabe, começou a paquerar, sair e tal, e que agora tem que ficar em casa com os pais. Ou aqueles que não moravam com sua família, porque fazia faculdade em outra cidade, e era do interior e tal, e teve que voltar, né? Porque aí não faz mais sentido pagar aluguel, morar numa república, teve que voltar para casa. Para todos os adolescentes isso foi complicado, fora o fato da própria interação. Mas para o adolescente LGBT, foi pior. Por que foi pior? Porque não podia nem, tipo assim, a própria revelação da identidade, né, e da orientação sexual, muitas vezes para esse adolescente não estava no núcleo familiar. O outness, que é a palavrinha que a gente usa, não tem em português, mas é a abertura da orientação sexual, a gente chama outness, ele é um processo gradativo. Os adolescentes, primeiro, eles começam a revelar para algumas poucas pessoas. Para a pessoa com quem ele fica, depois para um melhor amigo, para uma melhor amiga, e às vezes a família é a última a saber. Às vezes é a primeira, mas às vezes é a última a saber. Então imagina que nesse processo, voltar a ficar tão perto da família para um adolescente não heterossexual exigiu alguns desafios. A gente teve relatos de adolescentes que diziam, poxa, eu não posso nem atender o telefone do meu namorado, um adolescente gay. E ele falava assim, meu irmão hétero atende o telefone da namorada, faz uma videochamada pelo WhatsApp e ninguém recrimina. Mas eu não posso me trancar no quarto e fazer uma videochamada, porque vão perguntar com quem é. Eu não posso dizer que é com outro menino. Então isso teve um impacto totalmente diferente, né? Fora o fato de que classe social também foi a primeira coisa que a gente viu ali, né? Então, isso eu estou falando para quem tinha internet, para quem tinha um celular, para quem tinha conexão, para todo mundo fazer videochamada, mas para quem não tinha, isso tudo se complicou mais ainda. Então, o distanciamento social para essas pessoas foi isolamento mesmo. Isolamento cruel, assim, de não ter com quem falar, de não conversar sobre essas questões. Que vocês sabem que na adolescência borbulha. Uma semana, um mês, acontece uma tragédia na vida de um adolescente. Apaixona, desapaixona, acaba. Em um mês o negócio ferve. Não dá para esperar um ano de pandemia. Então, um mês sem falar no telefone, sem conseguir algumas coisas desse tipo, traz uma repercussão bastante diferente, né? Mas quando a gente traz isso fora dos momentos da pandemia, a gente também já via essa interseccionalidade, né, Ju? Então, o modelo do MEA, do estresse de minoria, ele, na primeira vez que eu apresentei aqui em Sergipe, né, na universidade, Marcos estava na sala. Ele foi o primeiro a dizer, nossa, Helder, isso é uma leitura muito importante para a gente juntar com o que eu estudo. A gente tem que pensar também a questão racial. Porque imagina como isso se sobrepõe de alguma forma, como isso, né, se cruza e tal. E não foi um modelo pensado para isso. Mas ele pode ser lido, e hoje em dia tem um autor na Inglaterra chamado David Frost, que ele faz essa proposta de usar o modelo do estresse de minoria para pensar todas essas outras minorias, né? Ou todas essas questões que nos colocam enquanto grupo minoritário, né? Então, eu sou minoritário, eu tenho várias minorias acumuladas, digamos assim, né? Eu sou pobre, eu sou preto, eu sou gay, eu sou da periferia e tal. E o David Frost, lá na Inglaterra, tão longe da nossa realidade, tem mostrado que a gente consegue fazer essa leitura, né? No caso do desenvolvimento sexual, a gente trabalha e trabalhou bastante com grupos diversos
E a gente viu que existem trajetórias bem diferentes, assim. Eu vou trazer para a vida real, assim. Nos estereótipos de orientação sexual, por exemplo, o grande estereótipo mais negativo da homossexualidade, por exemplo, está na homossexualidade masculina, que é a bicha afeminada. A bichinha afeminada é, assim, tá no topo dos estereótipos, né? Aí depois também tem a sapatão caminhoneira, tem outros estereótipos que só as palavras que eu falei, vocês pensaram na bicha. E essa bicha afeminada do grande estereótipo, ela é, dentro desse estereótipo, uma bicha periférica. Vocês já perceberam que essas caricaturas dessa bicha, ela é uma bicha pobre? Ela não é uma bicha rica, não. Pense aí, vocês, a maioria que está nessa sala é de Salvador. Até na comédia, nessas comédias pouco corretas, é uma bicha pobre que eles vão falar. Ou seja, tá dentro do nosso imaginário, tá dentro do senso comum juntar essas coisas. É como se eu vou pegar tudo que eu acho que é ruim, e ser pobre é ruim, né? Esse estereótipo do pobre, e vou fazer isso aí. Então, por um lado, isso a gente viu com esses adolescentes que esses estereótipos, eles já colocaram esse grupo de adolescentes quase que no pior patamar, digamos assim, né? Tipo, sabe aquela coisa do eu não tenho mais nada a perder? Então, existia uma coisa de um movimento de assumir essa identidade, de repensar esse estereótipo, inclusive essas palavras, inclusive a palavra bicha, inclusive a palavra periférica, inclusive a palavra preta, obviamente, de usar essas palavras de uma outra forma e de pensar, e desse grupo pensar isso como uma forma de resistência, de resposta e tudo mais. Só que aí a gente pega outros grupos que vivem a minoria sexual, mas que têm tem outras proteções, digamos assim, né? Por exemplo, a vivência da orientação sexual de adolescentes de classes mais altas e que aí existe, e que para ele não há permissão de ser bicha, ou de ser essa bicha estereotipada. Então, esses adolescentes, eles também têm uma outra forma de encarar, por exemplo, o encobrimento da orientação sexual, outras tentativas de lidar com o outness, né, de criar determinados grupos de confidência ou de socialização, que coloca ele num ambiente protegido para o desempenho da sexualidade só dentro daquela esfera, dentro daquela bolha, mas lá fora ele também passa por algumas outras dificuldades, né? Obviamente na tentativa de fugir dos preconceitos e de não ser vinculado àquele estereótipo que é o mais negativo, que é o que acumula todas as negatividades, assim, de todos os, como pertencentes de todas as outras minorias, né? Isso é super complicado, Ju, porque também, sem falar de orientação sexual, mas você sabe que eu também tenho trabalho com violência sexual, com exploração e tal, e a gente vê muito isso com meninas, por exemplo, quando a gente pensa a violência sexual, a exploração sexual de crianças, quando a gente vê a diferença no entendimento sobre a exploração sexual de meninas pretas e de como elas têm um papel diferenciado quando a gente pensa em exploração. É como se houvesse uma maior permissividade, digamos assim, como houvesse uma naturalização da exploração dessas meninas. Então, é muito difícil a gente trabalhar a conscientização, inclusive do conceito do que é exploração e do que é violência sexual, quando a gente pensa assim, uma diferença clássica entre o abuso e a exploração. Aí a gente vai lá, abuso sexual. Aí ele acontece dentro de casa, na escola e tal, e pode acontecer com qualquer pessoa. Aí diz lá, aí as pessoas dizem, o abuso sexual ele é amplamente no mau sentido democrático, ele pode acontecer em qualquer lugar e tal. Quando a gente diz isso, a gente está dizendo, não, então eu estou reservando a exploração sexual também a um estereótipo e tal.
E aí eu crio outras narrativas sobre por que essa exploração aconteceu e por que aquela menina foi parar lá. E aí, via de regra, nessa narrativa, tem uma suavização dessa trajetória dessa menina, de que aquilo não é violência, e uma responsabilização que faz com que seja mais fácil fechar os olhos e entender aquilo como algo quase que corriqueiro. Então, aqui em Aracaju, por exemplo, na praia, se a gente passar a noite, tem umas meninas que a gente deduz que têm menos de 18 anos, que estão em situação análoga à prostituição, que é a exploração. Mas se eu perguntar para a pessoa que mora naquela casa, que a menina está na calçada, mas se eu bater na porta e perguntar, aquela pessoa não vê aquela menina como uma menina sendo explorada, vê ela como uma prostituta, na verdade chama ela de puta. Mas é porque ela é preta. Porque se ela fosse branca, essa pessoa daquela casa estava escandalizada. E ia ligar para o conselho tutelar e para o juizado menores para tirar aquela menina dali, que alguma coisa aconteceu de errado. Mas pelo fato dela ser preta, a pessoa não acha que aconteceu algo de errado. Não para pensar que aconteceu algo de errado com aquela menina. E aí isso impacta enormemente na trajetória de outras meninas pretas que não chegaram a esse ponto, que não tiveram, que não foram violentadas, ou que foram violentadas, mas de uma forma não de exploração, mas que não são ouvidas quando elas tentam revelar que houve uma violência, ou que essa violência ela é subestimada, assim, ela acaba sendo naturalizada também. E é um cansaço, uma desistência. Aquilo que eu falei do modelo Michel de minoria dizer que viver constantemente numa situação de ameaça, se sentindo como parte de um grupo minoritário, cansa. Ele cansa em níveis diferentes. Ele cansa ao ponto de, por exemplo, muitas vezes limitar um pedido de ajuda, uma fala de denúncia. É muito difícil a gente conseguir pegar uma pessoa que foi tão calada e durante tanto tempo, né, e que sabe que não é ouvida, e entender a posição dela de vitimizada ou de direitos que ela tem, né, para que ela consiga resistir àquela situação e conseguir alguma forma de apoio, né, e tal. A gente, inclusive, vê muito isso, Ju, infelizmente, a gente ainda vê trabalhando no sistema de proteção, de vez em quando isso acontece, quando, infelizmente, a gente ainda escuta pessoas que trabalham dizendo assim, nossa, eu me cansei, porque parece que eu tenho que convencer aquela menina de que ela é vítima, e ela não se acha vítima. E a gente tem que explicar para essa pessoa por que essa menina ela não consegue nem perceber que ela é vítima. Esse é o primeiro passo a ser dado, é fazer com que ela entenda que ela está sendo vítima de uma violência. Só se ela souber que ela é vítima de uma violência, é que ela vai conseguir falar, é que ela vai conseguir reagir, é que ela vai conseguir pensar sobre aquela posição que ela está. Mas essas meninas, elas não conseguem, a gente não dá o direito a elas nem de entender que ela está sendo vitimizada. E às vezes isso acontece também em outros movimentos da socialização sexual. Por exemplo, nesse grupo minoritário LGBTQIA+, do não perceber a vitimização como uma forma também de ocultação, de exercício daquela identidade, de exercício daquela sexualidade, né? Então é bastante complexo, assim. Trabalhar com esses adolescentes é fundamental, mas com quem está em volta, mudando um pouco dessa estrutura, é mais ainda, porque a responsabilidade não é deles, né? Não é totalmente assim, o processo não vem deles para fora. Larissa quer falar? Olá, Helder, eu sou Larissa, né, sou membro aqui do grupo também, do Gate, e aí a sua fala, né, me fez ficar pensando várias coisas, né, entre elas eu fiquei pensando, inclusive, disso, né, de ser
LGBT, e isso está expresso, inclusive, de maneiras, às vezes, não verbais, né? Em uma visita que eu fiz ao Centro Municipal de Referência LGBT daqui de Salvador, e lá em 2017, eles falavam que, inclusive, uma das estratégias de acolhimento era de contratar pessoas LGBTs para que trabalhassem lá no serviço, não apenas pensando em toda a questão de garantia de empregabilidade para um grupo que é precarizado e excluído, né, desses trabalhos, como também de que esse primeiro contato visual já gerava um nível de acolhimento também, né? De da pessoa se sentir ali, que depois de ter passado por tantas violações, inclusive às vezes em outros serviços, né, da própria rede, naquele espaço ali, ela sabia que estaria entre pares, né? E que poderia, inclusive, dar uma abertura maior para contar de suas vivências, né? E de um sentimento, inclusive, né, de sentir que talvez por estar entre pares, né? Que essa experiência ela seria ouvida de melhor forma, então. E uma outra coisa que eu fiquei pensando, que eu acho que é super emergente a gente ter esse diálogo aqui, é porque até nesse final de semana eu estava lendo, né, de um caso que aconteceu aqui no interior da Bahia, em Poções, de um adolescente trans, né, ele tem 12 anos, e que a casa dele foi apedrejada, né, porque a família tentou, a mãe, né, se esforçou para que ele receba o nome social na escola, né. Então, é algo que já está garantido, né, e que ainda assim precisa de muita persistência para fazer valer, né? Então, até essas discussões, né, às vezes muito nessa lógica, né? Você foi falando, eu até lembrei daquele clipe, né, que foi produzido uns anos atrás, né, de resposta a isso, né, como se só existisse realmente a heterossexualidade como algo natural. Aquele vídeo, né, das meninas usando rosa, os meninos usando de azul, sou menina, feminina, e essas coisas que vão nesse sentido, e o quanto que a gente precisa, né, e é urgente a gente avançar, e o quanto, inclusive, esses retrocessos, eles vão retroalimentando ainda mais, né, as violências. Fico pensando, né, inclusive, nesse caso, o quanto que daqui de Poções, essa luta para a garantia do nome, né, e essas inúmeras violências que eles estão passando, qual é a comunicação e a responsabilidade que essa família, inclusive, está passando para como vai ser para as próximas famílias, né, que talvez estejam passando por situações próximas, e o quanto que precisa de apoio, né, não apenas esse adolescente, né, que tem 12 anos, então está aí nesse momento com todos esses marcos desenvolvimentais que você trouxe, mas o quanto a família e as outras pessoas ali próximas. Antes de você responder, só para perguntar, Maíra perguntou aqui no chat, né, se o livro que você apresentou, ele está disponível no formato e-book. Esse livro, gente, eu tive que fazer com a editora comercial. Então, ele tem e-book, mas é um e-book pago, ele não tem um PDF gratuito. Agora, os outros textos que eu falei, eu posso mandar para a Juliana, eles têm PDF gratuito, sim. E aí eu posso mandar os outros, tá? Que saíram em 2 outros livros. São capítulos meus dentro do livro de colegas. Mas esse aqui é o livro que eu e o Mose organizamos. Ele está no Amazon. E também outras lojas, livrarias aí todas, Casas Bahia, Magalu, todos esses aplicativos têm esse livro. Tem, eu achei incrível. Não sabia que vendia livro na Casa Bahia, mas está lá. Achei um pouco caro o livro, então eu tô louco que acabe o contrato com a editora, porque aí fica o direito de volta para a gente. Aí a gente pode lançar o PDF. Eu tenho um contrato de 2 anos só com a editora. Acabando, aí o direito autoral volta para mim. Aí a gente vai botar ele gratuito. Boa tarde, gente. Na verdade, Ju, minha pergunta foi se só estava disponível em e-book, né? Porque eu queria físico. Não, ele tem Não, ele é papel. físico, desculpa, então eu li mal, fui eu que li mal. Tá, ele tem papel Tá. e tá nessas lojas aí. Tá. Porque no Amazon, Helder, eu só encontrei, ele só está disponibilizando em Kindle, que eu até gosto também. Mas como eu estou formando minha biblioteca, né? Então, eu estou preferindo no físico. Talvez tenha esgotado. A gente, Tá. felizmente, é super difícil vender livro acadêmico no Brasil, né, Ju? Mas esse esgotou. Ele vendeu muito rápido de algumas lojas. Talvez ainda tenha direto no site da editora, a editora Dialética. Mas eu tenho alguns Então eu aqui vou olhar. também ainda. Até posso mandar com desconto aí. Se você quiser, me manda um direct no Instagram.
Ah, então pronto, eu vou fazer isso, professor. Eu mando lá no Instagram, no direct. Tá, Compro direto aí com vocês. tá bom. A gente tem Eu, alguns aqui. eu, apesar de comprar muito na Amazon, eu compro muito insatisfeita. Assim, porque acaba sendo fácil, né? A gente É, cai sempre nessa sedução, assim, de fazer a compra rápida, mas eu queria muito comprar direto nas editoras, né? Mas às vezes é inviável, o livro é muito caro, realmente, e a gente acaba caindo deixa eu indicar para na... vocês uma coisa aqui, Ju. Ju, não sei se ligou no grupo do WhatsApp, se você recebeu. Eu, a Normanda e o Fábio, o Scossolini, só que esse está em inglês. A gente lançou também, no finalzinho do ano passado, esse livro aqui, que eu Entendi. acho maravilhoso, que é sobre parentalidade e relações de casais entre pessoas LGBT em contextos diversos. E tem capítulos muito legais sobre infância, sobre coparentalidade e tal. Ele é da Springer, mas o fato dele estar em inglês é uma coisa que barra o acesso. O livro físico desse é caríssimo, ninguém vai comprar nunca na vida. Mas esse a gente assinou com a editora para o PDF ser liberado, free. Então, eu também posso mandar de novo para a Ju esse aqui, o PDF dele, também lê bem no Kindle. E é gratuito e não é crime, pode replicar. A gente vai também traduzir ele, a gente também assinou com a editora de sair em inglês para ler em outro lugar do mundo, mas a gente tem autores de fora do Brasil. A gente está traduzindo, quem fez em inglês, nossos textos a gente tem em português, e ele deve sair todo em português também até o final desse ano aqui no Brasil. Mas quem quiser ler logo em inglês, eu vou mandar para a Juliana o PDF. Esse é bem bonzinho, esse livro. É muito legal essa coisa, na verdade, não é muito legal, não, é muito esquisita essa coisa da Springer, né? Porque ela faz livros que, pra gente, é uma coisa inalcançável, os valores do livro físico, é uma coisa, assim, tipo, exorbitante, e ainda não permite que a gente faça a leitura na nossa própria terra, em português. Não, esse a gente botou no contrato, Ju. A gente já sabia que ele ia ser caro, ele ficou R$ 1.000, R$ 1.000. Ninguém vai comprar esse livro. Aí a gente botou no contrato o PDF de distribuição livre. Aí a gente pode distribuir o PDF. Não, isso é muito bom, muito importante, né? Se a gente quer ser lido, na verdade, debatido, que é o grande objetivo. Gente, mais alguma pergunta antes de eu passar a palavra para a Helder, que a gente já está no nosso finalzinho de tempo. Ele já prometeu que ele vem aqui uma semana ficar conosco, mas eu prometo, assim, praia, acarajé e coisas acessórias para a estadia. Mas alguém tem mais alguma pergunta antes da gente encerrar? Pronto, então eu passo a palavra para você. Eu quero agradecer. Eu fico louco com convites como esse e eu acabo tentando botar muita coisa e depois que eu falo, eu digo, gente, eu tentei falar tudo, falei tudo bagunçado, mas assim, eu acho que eu passei uma ideia do que a gente faz. Eu acho que é importante que vocês leiam quem se interessou, esse material que a gente produz aqui, tá? Siga nossas redes e a gente está super aberto para interagir de verdade. Juliana Acarajé conta muitíssimo, mas bolo com café também me paga. Daqueles feitos em casa que Juliana faz. E quero muito ir conhecer vocês de perto. Muito obrigada, Helder. Vai ser um prazer. Você deve estar vendo aí atrás, assim, ó. Você sabe que eu e Helder, a gente faz contrabando. Ele botou vários quadros desses para mim na parede. A gente se encontra de vários lugares. É amigo, gente. Não é só amigo, assim, de Facebook, não. Querido, muito obrigada. Sua produção é incrível. Eu acho muito importante que a gente faça esse diálogo, né?